Olá, seja bem-vindo. Eu sou Leonora Azevedo, professora de matemática, e nesse vídeo nós vamos resolver as questões da semana 2 do PET 1 para o primeiro ano do ensino médio. Essa semana fala sobre o Teorema de Pitágoras e o Teorema de Tales. Vamos ver aqui a ideia. Questão 1. Se esticarmos uma corda de 350 metros em pleno verão, na ponta da Torre Eiffel até uma estaca rente ao solo, conforme a figura a seguir, estaríamos a uma distância aproximada da base da torre igual a... Olha o que ele está falando, ó. A corda tem aqui 350 metros, é o que ele está falando pra gente. Ele quer saber aqui qual que é a minha distância, que no caso é x. Observa que aqui, ó, vou fazer de amarelinho, a gente formou um triângulo retângulo. E aí, essa questão veio com um erro. Até a data dessa gravação, o PET ainda não tinha corrigido essa informação. Mas eu olhei no Google a altura da Torre Eiffel só para a gente conseguir fazer a questão. A altura lá, ó, que eu cheguei foi em 324 metros. O PET tinha que ter dado essa informação pra gente. Mas pra gente não ter que ficar fazendo e refazendo, eu colei lá no Google para descobrir quanto que é essa altura. Mas aí pode ser que tenha algum ajuste e a gente tenha que ajustar isso depois. E aqui eu tô com o meu triângulo retângulo. Sempre separa no seu triângulo retângulo quem é a hipotenusa, é sempre quem tá de frente pro 90, cateto e cateto. Essa vai ser a nossa ideia. O que o Teorema de Pitágoras fala? Ó, hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Então, a gente representa assim, A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. O que é importante você lembrar? Ó, o A aqui é sempre a hipotenusa, 350 ao quadrado. É como se ela fosse mais importante que os catetos. Agora, entre os catetos não tem problema não. Tanto faz você colocar 324 e depois o x, ou o x e depois 324, que a gente vai chegar no mesmo resultado. E aí o PET fez muita sacanagem com a gente colocando essas continhas aqui. Pode usar a calculadora, tá? Não tem problema não. O que é 350 ao quadrado? É 350 vezes 350. Dá 122.500. 324 ao quadrado é 324 vezes 324. Quando a gente faz isso, estou colando aqui na calculadora, vai dar 104.976 mais x ao quadrado. Vou jogar para lá, ó, 122.500 menos 104.976. Menos aqui, é igual ao x ao quadrado. Deixa eu fazer aqui. Em geral, eu não gosto que faz conta na calculadora, não. Mas esse exercício, os números ficaram tão ruins, tão grandes, que não é necessário fazer a conta na mão, não. Quando eu fizer essa conta, ó, dá 17.524, igual a x ao quadrado. Só para ficar mais bonitinho, ó, não tem problema fazer isso, não. Apaga o x ao quadrado dali e coloca o x ao quadrado aqui. Então, a gente vai ter que fazer o x ao quadrado, é isso. Vai ser a raiz quadrada disso, de 17.524. Deixa eu calcular essa raiz aqui. 17.524. Dá um valor aproximado. Dá 132.37824. É um número infinito aqui. Então, a gente não precisa preocupar, porque ele pede aproximadamente. Aproximadamente é o 132. Então, a alternativa certa é a alternativa B. Então, duas considerações aqui, só para a gente voltar. O PET tinha que ter dado essa informação pra gente. Então, pode ser que ele depois faça uma correção aí com um número diferente. E aí, você vai ter que adaptar as suas contas. E ele foi maldoso colocando esses números grandes, difíceis de a gente trabalhar. Mas a gente tem que fazer direitinho. Os meus alunos podem fazer na calculadora, eu não me importo não. Questão número 2. Se num triângulo o quadrado de um lado é igual à soma dos quadrados dos outros dois, então podemos dizer que o triângulo é... Ele enunciou aqui pra gente o Teorema de Pitágoras, ó. Se num triângulo o quadrado de um lado é igual à soma dos quadrados dos outros dois. Então, ó, um lado
é a soma dos quadrados dos outros dois. Isso aqui é o Teorema de Pitágoras. O Teorema de Pitágoras funciona para triângulo retângulo. Só isso, tá? Então, alternativa certa, alternativa D. Questão 3. Para construir uma casa conforme a figura abaixo, quantos metros de fio são necessários aproximadamente para puxar luz de um poste de 11,5 metros de altura até a caixa de luz que está do lado da casa e a 7,8 metros da base do poste? Então, vamos com calma, ó. Ele quer saber o tamanho desse fio, esse vai ser o X. O poste tem 11,5 metros e aqui, está a 7,8 metros da base do poste. Então, a distância da casa até o poste, 7,8. De novo, a gente vai fazer Pitágoras. Ó, se eu tenho triângulo e retângulo, vou fazer o Pitágoras. Quem que é minha hipotenusa? X eleva ao quadrado. 11,5 ao quadrado mais 7,8 ao quadrado. Novamente aqui, ó, a gente vai ter que fazer continhas chatinhas. Pode fazer na calculadora. 11,5 vezes 11,5 dá 132,25. Deixa eu fazer aqui agora, ó. 7,8 vezes 7,8 deu 60,84. Então, o x ao quadrado é igual a isso. Professor, por que você colocou em parênteses? Em geral, quando é número decimal, número com vírgula, a gente coloca. Se não colocar, não tá errado, né? Mas aí eu já me acostumei, eu acho mais fácil fazer assim. Mas não é errado não colocar, não. Quando a gente soma os dois aqui, ó, quando a gente faz essa soma, a gente chega que x ao quadrado é igual a 193,09. Sempre que eu tenho, ó, x ao quadrado igual a um número, para eu descobrir o número 100 ao quadrado, é tirar a raiz quadrada. É por isso que os nomes são parecidos, ó, x ao quadrado e raiz quadrada. Essa vai ser a ideia, 193,9. A gente vai tirar a raiz quadrada disso. A raiz quadrada disso, ó, raiz quadrada de 193,09. Isso é igual a 13. Dá aproximado também, a gente usa um tiozinho para indicar o aproximado. 13,89. Aqui ele aproximou, ficou na letra A. Questão 4. A figura mostra uma parte do mapa do bairro Grajaú, em Belo Horizonte, Minas Gerais. Considere que as ruas Maracaju e Belfor Roxo são paralelas, cortadas pelas transversais Marechal Joffre e Garret. Veja no mapa. Então tá aqui, ó, as duas ruazinhas. Mariana está caminhando pela rua Marechal Joffre. Então, ó, ela está caminhando pela verdinha, em linha reta e com velocidade constante. Ao mesmo tempo, Paulo está caminhando pela rua Garret, rua roxinha ali, ó, também em linha reta e com velocidade constante, embora menor que a velocidade de Mariana. Mariana caminhou 100 metros do ponto A ao ponto B. Coloca aqui, ó, 100 metros do ponto A até o ponto B. No mesmo tempo, Paula caminhou 65 metros do ponto D ao ponto E. Coloca aqui, 65 metros. Na sequência, Mariana foi de B até C, percorrendo mais 60 metros. Então, ó, de B até C, 60 metros. No mesmo tempo em que Paula foi de E até F. Só que aí ele não falou, então a gente vai chamar de X. E aí o que a gente vai usar aqui? Olha a nossa ideia, ó. Ele fala que as ruas Maracaju e Rua Belfor Roxo são paralelas. Deixa eu fazer elas pretinhas aqui. A situação que a gente tem, ó, são duas retas paralelas cortadas por duas retas transversais. A gente vai usar o Teorema de Thalles. Olha como é simples usar o Teorema de Thalles, ó. Eu vou pegar as transversais, 60 e 100. Monta aqui uma razão. Olha o que eu fiz, ó. O correspondente do 60 na retinha roxa é o X. O correspondente do 100 na retinha roxa é o 65. E a gente iguala as duas frações. Ou seja, ó, o que eu faço na reta verde,
eu faço na reta roxa. Eleonora, se eu quiser pegar 100 primeiro e 60 depois, posso? Pode, desde que na reta roxa você pegue o 65 primeiro e o x depois. Não tem erro aqui não. A gente vai multiplicar cruzado agora. 100 vezes x é igual a 60 vezes 65. O x, então, eu gosto de deixar a conta para o final. Você já vai entender o que eu estou querendo dizer com isso. Eu não resolvo 60 vezes 65. Ó, 60 vezes 65, o 100 está multiplicando, eu passei ele para o outro lado dividindo. Por quê? Olha os truquezinhos que eu uso agora. Dá para cortar o 0 com 0. Vou mudar a cor da minha caneta para você entender a conta que eu estou fazendo. Ó, o 6 e o 10 dá para dividir por 2. O 6, quando eu divido por 2, dá 3. O 10, quando eu divido por 2, dá 5. Olha o que sobrou. Veja que já ficou contas menorzinhas, ó. 3 vezes 65 dividido por 5. Mas ainda dá para simplificar mais um pouquinho. Quem que eu vou simplificar? Ó, faço a divisão primeiro. 65, quando eu divido por 5, dá 13. Então, a minha conta final aqui, ó, 3 vezes 13. 3 vezes 13 dá 39. Então, a distância x aqui é 39. Opa, deixa eu sair aqui para você ver. 39. O que a gente vai ter aqui, então, ó? Qual a distância total que Paulo andou de D até F? Cuidado que ele quer, ó, a distância total. A distância total do D até o F, ó, é o 65 mais o 39. Faz aqui, 65 mais 39. 5 mais 9, 14. 6 mais 3, 9. Mais 1, 10. 104. Essa vai ser a distância. Para finalizar essa semana, a gente vai ficar aqui, ó, com a questão 5. O jardineiro, com a intenção de aproveitar um pedaço triangular do terreno, fez um canteiro composto por folhagens e flores, onde as divisões são todas paralelas à base. E aí ele deu essa figurinha aí pra gente. Sendo assim, quais são as medidas x e y dos canteiros de folhagem e flores, respectivamente? Olha o que ele deu aqui, ó. Vou fazer de amarelinho. Nossas paralelas. Opa, minha caneta falhando aqui. Paralelas. E aí a gente tem as transversais. As transversais vou fazer de rosa, ó. Tô exagerando aqui no meu desenho, mas é só para você perceber a estrutura. O que a gente vai fazer sempre? Eu sempre preciso, ó, de acompanhar as transversais. Então, o que eu vou fazer, ó? X com 25. Eu tenho uma letra e um número. Olha do outro lado, ó. O equivalente do x é o 10, o equivalente do 25 é o 15. Toda vez que eu tiver isso, eu consigo montar um teorema de Tales, ó. X está com 25, assim como 10 está com 15. Olha a leitura correta. X está para 25, assim como 10 está para o 15. Molezinha, vou multiplicar cruzado. 15 vezes x é igual a 10 vezes 25. X, então, vai ser 10 vezes 25 dividido por 15. Aqui a gente não vai ter uma divisão exata, mas eu vou deixar indicado aqui, ó. O 10 e o 15 dá para dividir por 5. Aqui vai dar 2 e aqui vai dar 3. O x, então, vai ser 50 sobre 3. Vou deixar quietinho aqui, porque 50 dividido por 3 dá dízima periódica. Nem vou mexer com isso, tá? Esse aqui eu achei o x, mas eu ainda tenho que achar o y. Então, vou fazer a mesma coisa para tentar achar o y. Vou fazer de vermelho aqui agora, ó. O y e o 25. Quem que é o correspondente do y lá na outra reta? O 10 e o 15. Olha como é que fica fácil, ó. O y e o 25, não é 10 não, hein? É 30. 30 e 15. Vou multiplicar cruzado. 15 vezes y é igual... Deixa eu sair aqui para você ver. É igual a 25 vezes 30, ó. 15 vezes y, 25 vezes 30. Posso fazer a conta, professora? Claro que pode. Eu, honestamente, prefiro deixar para fazer no final. 25 vezes 30 dividido por 15.
O 30 dá para dividir por 15, é 2. Então, o y vai ser 25 vezes 2, que é 50. Centímetros, que é a unidade que ele deu pra gente. É isso que ele pergunta, ó, sendo assim as medidas de x e y dos canteiros de folhagem e flores, respectivamente, pode deixar na forma de fração mesmo. O x é 50 sobre 3 e o y é 50. Ah, professora, se eu quiser fazer o decimal, divide o 50 dividido por 3. 50 dividido por 3, se a gente fizer essa conta, dá 16,666, cai numa dízima periódica. Por isso que eu não acho muito necessário de fazer, não. Com isso, nós finalizamos a semana 2. Bons estudos e até o nosso próximo encontro!